Paz do Senhor, igreja. Eu quero primeiramente trazer um abraço de toda a liderança da Igreja Evangélica de Presidente Prudente, na pessoa do meu pastor, pastor Alex. Eu sempre costumo dizer que nós temos que andar debaixo de bênção, para que a gente possa ser canal de bênção. Obreiro que não anda debaixo de bênção, não consegue ser bênção em lugar nenhum. Então eu estou aqui, primeiramente eu tenho autorização do meu pastor para estar aqui. Tenho a bênção dele, para que eu possa ser um canal de bênção na vida dessa igreja. Confesso que não é fácil, né? A última vez que eu estive ministrando aqui, eu saí daqui frustrado comigo, porque aquilo que eu havia colocado no coração não atingiu o objetivo. Mas depois o Espírito Santo disse a mim assim: mas sou eu, não é você. E o mais importante é isso, é que seja Ele. Enquanto nós víamos aí a história da igreja, a história de vida e do chamado do pastor Vinícius, algo me veio à mente. Esta igreja, ela tem a essência e o DNA de Cristo. Porque Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a palavra de Deus diz que Deus é amor. Então, verdade e amor é a essência do nosso Deus. E eu posso afirmar para vocês nesta noite que Deus, Ele tem o propósito de fazer muito mais do que até aqui esta igreja tem recebido. Quando nós vemos a ordem do Senhor Jesus em Marcos capítulo 16, verso 15, quando o Senhor nos diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. É como se Jesus dissesse para cada um de nós, nos chamando pelo nome: vá e pregue o Evangelho. E essa é uma ordem dada para discípulos de Cristo. É uma ordem dada para aqueles que foram alçados do inferno, foram alcançados, saíram das trevas para a luz. É uma ordem dada para todo aquele que entende, compreende e discerne o que é o amor de Cristo. Porque Ele nos amou primeiro. E Ele continua nos amando. Independente se nós oramos hoje, se nós lemos Bíblia hoje, se nós separamos um tempo para Ele hoje, o amor dEle continua o mesmo por nós. Em nenhum momento Ele se zangou, em nenhum momento Ele falou: vou arrumar um jeito de causar um tropeço para esse crente, para ver se ele lembra de mim. Não, o amor dEle permanece o mesmo. Tem uma pergunta que, enquanto nós orávamos lá no fundos, o Espírito Santo Ele trouxe ao meu coração para que seja feita a igreja. Você vai só pensar, você não vai responder, verbalizar. A pergunta é a seguinte: qual a diferença que aconteceu na sua vida após Cristo entrar na sua vida? E uma outra pergunta após você chegar à conclusão da primeira: e que diferença você tem feito para Cristo e para o reino de Cristo? É algo importante que nós precisamos pensar com muita seriedade, porque nenhum de nós fomos chamados para apenas ficar aí sentado, apenas contemplando. Nós somos chamados para fazer, nós somos chamados para nos mover, nós somos chamados para levar, sair para fora, apresentar a Cristo. Nós somos chamados para isso. Talvez alguém diga: mas pastor, eu não tenho chamado. Todos nós temos alguma coisa para fazer na obra. Todos nós temos algo para fazer em favor do reino, em prol do reino. Não existe ninguém desocupado. Não, não existe. Todos nós precisamos. E quando eu paro e penso na obra de Cristo, irmãos, e no privilégio que Ele nos dá, porque é um privilégio poder trabalhar em favor do reino. É um privilégio você poder olhar para alguém escravizado, alguém que está debaixo do jugo do pecado,
E você começa a orar, jejuar por esta vida, até que você leva um convite, até que você chega para essa pessoa e apresenta o amor de Deus, e ela começa a contemplar que as coisas podem ser diferentes na vida dela, e de repente você vê essa pessoa lá na frente, já caminhando com Cristo, fora de toda aquela situação que um dia ela estava e você o encontrou. Mas nenhum de nós aqui, quando tivemos o encontro com Cristo, estávamos talvez às mil maravilhas. Quantos de nós estávamos no lamaçal do pecado, perdidos e condenados? Então, quando nós procuramos nos lembrar de onde o Senhor nos tirou, tem tanta gente precisando ser tirada de tantos lugares, e o Senhor conta comigo e com você. O Senhor conta com essa igreja, com cada um de nós. Talvez quando você olhe para você mesmo, quando você pensa a teu respeito mesmo, talvez você tenha visão e pensamentos que não condiz com a realidade. Porque a visão e o pensamento correto a seu respeito está aqui, na palavra de Deus. Cada vez que você diz, eu não consigo, eu não posso, não é para mim, quem disse? Muitas vezes o inimigo ele sopra, ele te sugestiona, você não é capaz disso. E lá na frente pregar não é para você. Cantar com essa voz de taquara rachar não é para você. Não acredite na mentira do diabo. Não acredite na mentira do diabo. Deus não errou quando Ele te fez. Deus não errou quando Ele nos chamou e nos reuniu aqui nesta noite. Deus não errou. Não errou. E o propósito da mensagem nesta noite é encorajar a igreja. Enquanto eu orava pela mensagem, orava pedindo ao Espírito Santo o que é que Ele tinha para falar com a igreja, Ele disse de maneira muito clara: filho, diga que é tempo de amadurecimento e avançar em crescimento. Amadurecimento e avançar em crescimento. Isso só vai acontecer se cada um chamar para si essa responsabilidade. Porque essa responsabilidade não é só dos pastores, só da liderança, não, é da igreja. Cristo não morreu só pelos pastores, Ele morreu pela igreja. A igreja é a noiva. Nós somos a noiva do Cordeiro. E Cristo virá nos buscar. E será um dia glorioso esse dia. Será. Cada vez que eu penso nesse dia, eu fico imaginando quão glorioso será. Este ministério completa 6 anos que essas portas se abriram, e nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Vamos fazer de novo, o ensaio ficou mais ou menos, mas vamos fazer mais bonito, que é para ele, tá? Eu vou ler de novo. Este ministério completa 6 anos que estas portas se abriram, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Melhorou, ó, que lindo, tá vendo? Aqui acontece milagre igual lá no Santa Mônica. Mas para que tudo seja realizado, Deus busca homens e mulheres e jovens que aceitem o desafio de servir a Ele com coração inteiro, dedicação e renúncia. E eu creio que esse povo está aqui nessa noite. Eu creio. Eu creio que aqui está esse povo. Irmãos, se eu e você pensarmos em algumas coisas, nós cantamos nessa noite que o Senhor derruba as muralhas, desfaz as mentiras, isso tudo pelo poder da palavra. Quando nós nos submetemos à palavra, quando nós nos colocamos sobre o jugo da palavra, é a palavra que nos conduz, que nos dirige, que determina o passo da nossa caminhada. Procure lembrar nessa hora de quando Moisés, Josué receberam ordens dadas pelo Senhor. Eram homens como nós, sujeitos a fraquezas, sujeitos a ter raiva, sujeitos a pecar. Eram homens como nós. Só que qual era a visão que eles tinham daquilo que Deus falava com eles? Quando nós lembramos dos 10 espias, os 12 espias que foram mandados para contemplar a terra, 10 voltaram dizendo, não dá, porque lá só tem gigantes.
Nós somos como gafanhotos perto daqueles gigantes. Só 2 chegaram e disseram: se o Senhor disse que é nossa, vamos lá e vamos tomar. Você é parente de qual lado? Dos 10 ou dos 2? Qual é o teu parente? A tua linhagem hereditária é mais para os 2, Josué e Calebe, ou mais para os outros 10? Porque muitas vezes é assim que nós estamos dentro da igreja. Cantamos de um Deus que faz tudo, que ganha tudo, que vence tudo, mas lá fora não é esse Deus que nós mostramos para as pessoas. Lá fora não é esse Deus que muitas vezes numa conversa dentro da empresa, às vezes alguém fala alguma coisa e você concorda com a pessoa e aquilo que ela está falando, muitas vezes é algo contrário à palavra de Deus. Porque prontamente nós precisamos andar em cima da palavra, sob a palavra em todos os lugares. Quando alguém diz: esse não tem jeito, tem sim. Não existe ninguém nem nada que Jesus não dê jeito. Não existe. Tudo tem jeito. Quando nós apresentamos aquilo que aos nossos olhos naturais não tem jeito, para quem dá jeito? Jesus dá jeito. A prova de que Jesus dá jeito é cada um de nós. Cada um de nós. Quantos de nós talvez nunca pensou em estar sentado dentro de uma igreja crente, louvando ao Senhor, adorando o Senhor? E se você olhar para trás um pouco, alguns anos atrás, você vai falar assim: isso é só Deus mesmo para fazer. Não gostava nem dessa raça de crente, agora estou aqui, cantando, adorando, levantando a mão, batendo palma e dando glória a Deus. É assim que Deus faz. Foi assim que Deus fez comigo, Deus faz com a maioria. E quantos levantar e aparecer, Deus vai fazer assim. Porque Ele é fiel. Nesses 6 anos da igreja, irmãos, eu creio que muitos chegaram, ficaram, outros saíram, mas retornarão. Aqueles que o Senhor planta como semente, e na terra que o Senhor planta tem que crescer, se fortalecer e frutificar. Quando sai, pode experimentar muita terra, mas vai voltar para a terra que o Senhor determinou. Lá no Santa Mônica, na congregação do Santa Mônica, eu estou experimentando isso. Alguns que chegaram no primeiro ano, e muitas vezes a gente tem que chegar, chamar atenção, aí torce o nariz e fala: não fique mais nessa igreja, e sai pisando duro. É o tempo de Deus, Ele traz de volta, e Ele traz. O mais importante é que Ele traz. E nós precisamos estar preparados para receber esses que retornarem. Porque nesses 6 anos, irmãos, que nós aqui estamos, 6 é um número que diz respeito à obra acabada. 6 dias Deus criou tudo. 6 anos, eu creio que essa igreja está pronta, literalmente, para avançar sobre as portas do inferno e começar a conquistar essa cidade para Cristo. Talvez se alguém disser assim: mas pastor, Prudente é muito grande, então vamos começar a conquistar o bairro aqui no entorno. Irmãos, não existe lugar que não possa frutificar para Deus. Não existe. Se a igreja está disposta a trabalhar, a fazer, a se entregar pela causa de Cristo, este lugar fica cheio. Fica cheio. Só que nós precisamos nos lembrar que é na unidade que o Senhor ordena a bênção. É na unidade que o Senhor ordena a bênção. E às vezes eu ouço muitas vezes coisas do tipo assim: eu não concordo com o pastor, que o pastor quer fazer não sei o que. Irmãos, o anjo da igreja é o pastor. Quem dá a direção para o anjo da igreja é Deus. É Deus. Lá no Santa Mônica, quando eu falo alguma coisa, e às vezes alguém fala assim: pastor, irmão, estou seguindo ordem. Ponto final, acabou. Eu sigo ordem. Ponto final. Porque um dia nós vamos prestar conta de cada alma que o Senhor nos confiou. De cada alma. Às vezes alguém que chega e diz assim: mas pastor, isso que o Senhor quer fazer, irmãos, ajude em oração. Ajude em oração. Para criticar já tem muitos que o diabo levanta. Fila está grande. Para ajudar tem poucos.
Aumente a fila da ajuda. A fila da crítica está enorme, enorme. Nós somos chamados a não sermos apenas uma plateia que assiste a obra acontecendo. Nenhum de vocês que aqui estão nesta noite, irmãos, não são chamados para serem apenas espectadores, mas vocês são chamados a se envolverem nesse espetáculo de salvação, de cura, de libertação, de transformação, de manifestação da glória de Deus nessa cidade. Você é chamado a se envolver a isso. Nós somos chamados para sermos agentes ativos na obra de Cristo, como instrumentos na mão de Deus. Talvez você diga, mas pastor, eu não sinto que eu possa fazer nada. Irmão, Jesus ele diz lá em João 15,16, que foi Ele quem te escolheu. Foi Jesus quem escolheu cada um de nós. E por um instante eu paro e fico pensando, será que Jesus erra? Será que Jesus, quando olhou para mim, para você, cheio de tudo defeito, toda falha de caráter que tinha, cheio de capeta saindo pelos buracos da orelha, e o Senhor olhou para nós e diz, é você mesmo, é você que eu vou usar. Não importa que ninguém acredita, não importa que ninguém confia, o mais importante é que o nome dele vai ser exaltado e glorificado. O mais importante é que além dele te escolher, dele me escolher, ele diz que ele nos nomeou. Quem é nomeado são pessoas que tomam posse para exercer autoridade. Nós fomos nomeados por Cristo. Nomeados. E ele diz, vade e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça. Nós sabemos que a figueira que não deu fruto, Jesus amaldiçoou e ela secou. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que nos últimos dias, haveriam pessoas amantes de si mesmas, arrogantes, egoístas, e quem é egoísta não dá fruto, porque o egoísta só pensa em si próprio. Quando nós nos juntamos como igreja para adorar, a adoração é aquilo que eu oferto, é a alegria de eu estar reunido, é a alegria de eu estar junto, é a alegria de eu estar aqui e dizer, Senhor, usa-me para abençoar a vida de alguém, para dar uma palavra, para dar uma oração. O Senhor ele pode nos usar da maneira mais simples, mas eu e você precisamos estar dispostos. Eu e você precisamos sair das quatro paredes e irmos lá fora. Quantas pessoas durante a semana você encontrou que tudo que ela precisava era de uma palavra? E uma palavra simples, Jesus te ama. Se Jesus entrar na tua história, a sua história muda. Simples. Tantas oportunidades nós temos todos os dias. Tantas oportunidades. E muitas vezes nós perdemos. Muitas delas. Eu sempre costumo dizer, às vezes quando alguém chega e diz assim, é corriqueiro isso. Ah, estou com uma dor aqui, a pessoa mostra uma determinada região. É raro alguém dizer assim, vamos orar agora, impor a mão ali, repreender e falar em nome de Jesus está curado. Isso é raro de se ver, até entre crentes. O que a gente ouve normalmente é, cuidado, isso aí deve ser pedra na vesícula. Isso aí, minha avó começou assim, ficou ruim da perna, puxando da perna, depois... É só coisa ruim que vem. Enquanto que nós deveríamos dizer, não, em nome de Jesus isso não é nada. Em nome de Jesus todo mal que tiver aí vai sair agora. Porque nós somos revestidos com essa autoridade. E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos e ficarão curados. Ficarão curados.
É tempo de sairmos das quatro paredes e irmos lá fora e avançarmos sobre as portas do inferno, pois elas não prevalecem contra a igreja. Somos nós que atacamos e saqueamos o inferno, retirando almas que iam para lá. Da onde Jesus te tirou, se você se lembrar do seu passado, quantas maravilhas até que Deus tem feito a teu favor. Quanto o Senhor tem operado na tua vida, te transformado, para fazer de você um manancial para alcançar a vida de outros, para usar a tua boca para abençoar outros, para falar ao coração de outros. Talvez quando você olha para Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus ele nos convida a virmos a Ele. E Jesus convida todos os cansados e sobrecarregados. E Ele diz: eu vos aliviarei. Esse convite de Jesus nós já respondemos. Nós já respondemos esse convite. E por esse motivo é que nós estamos aqui. Porque nós já viemos a Cristo. Estamos em Cristo. Estamos em Cristo. Só que quando vamos para o capítulo 11, no verso 29, Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo. Você sabe o que significa jugo? Jugo é aquela canga que põe para que dois bois andem parelhado, um do lado do outro. Talvez você possa dizer assim: mas pastor, tem tanta coisa que me oprime, tem tanta coisa que é problema, meu coração é tão cheio de amargura, eu tenho tanta angústia, eu tenho insatisfação, eu tenho frustração, eu tenho decepção. Troca tudo isso pelo que Cristo te oferece. Cristo te oferece paz, desde que você tome sobre você o jugo dele. Desde que você tome sobre você o jugo dele. Desde que você se submeta, desde que você obedeça, desde que você tenha prazer na palavra do Senhor. Irmãos, este que vos fala já foi expert em desobedecer. Já foi alguém que tinha prazer de propósito só em desobedecer, em ser contrário. O pastor falava A, eu falava Z. O pastor falava algo, eu discordava. Mas é melhor, muito melhor, ter prazer em obedecer. Muito melhor, muito melhor. Sem contar que o resultado da obediência é bênção. É bênção. Talvez nessa noite, quando você ouve essa palavra dizendo para que você tome o jugo de Jesus, talvez você pense assim: mas eu vou conseguir isso só por uns 2 dias. Talvez eu não vou conseguir por muito tempo. Às vezes 3 dias. Não, eu consigo, vou bem, eu aguento desaforo, eu não explodo, eu obedeço, mas dali a pouquinho, não dá. Isso aí é só para Jesus, não é para mim não. Não, irmãos, é para nós. É para nós. Porque a bondade de Deus e a misericórdia de Deus todos os dias nos alcança. Todos os dias. O salmista no Salmo 23, verso 6, ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bondade e misericórdia nós recebemos todos os dias. E nós recebemos para exercer. Nós recebemos para praticar junto com o nosso próximo. Para praticar com aqueles que estão à nossa volta. Bondade e misericórdia. Jesus, quando fala em Mateus capítulo 5, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Infelizmente, nos nossos tempos a gente tem visto muito juiz e pouca misericórdia dentro da igreja. Nós temos visto muitos que apontam o dedo e poucos que ajudam a curar. Enquanto nós precisamos curar.
Jesus veio para curar. Jesus veio para dar vida. E assim somos nós. Assim somos o rebanho de Cristo. Jesus tem muito mais para este ministério. Não é tempo de desanimar, pensar em desistir, olhar para trás. Olhe para o alto e avance em direção às promessas de Deus para esta igreja. Talvez você diga assim: pastor, eu tenho pensado tantas coisas para fazer na igreja. Irmão, se tem um lugar que tem trabalho e uma placa piscando 24 horas dizendo há vagas, é no ministério. Precisa de gente para tocar, para cantar, para ficar com as crianças, para ficar na porta, para ajudar em tudo que é necessário. Porque a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Poucos são aqueles que se dispõem a querer ajudar, a querer cumprir o ID. Poucos. Talvez muitos que aqui estão nessa noite tenham condições de se dispor mais. Mas para se dispor precisa renunciar. Para a gente se dispor, a gente precisa abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade do Pai, para cumprir a vontade do Senhor. Porque senão nós não conseguimos. Renunciar é fácil? Não. Renunciar é decisão. Assim como amar é decisão. Se você decidiu amar a Cristo, você tem que decidir renunciar ao eu e à tua vontade para agradar a Cristo, para agradar ao Senhor. Porque se nós ainda pensarmos em nós, eu penso em mim e cada um de vocês pensa em vocês, não tem como a gente pensar em Cristo. Porque Cristo não pensa nele, Cristo pensa em nós. E para que eu pense como Cristo pensa, eu tenho que pensar no meu irmão, na minha irmã. Eu tenho que pensar no meu próximo, eu não posso pensar em mim. Eu tenho que pensar em nós. Em nós. Servimos um Deus que não conhece derrota. E tem muito crente se achando derrotado. Tem muito crente achando que não consegue, que não faz, que não sabe. Irmãos, Jesus voltou para a sua glória, mas não nos deixou órfãos. Ele nos deixou o Espírito Santo. E ele fala a respeito do Espírito Santo, que ele é consolador, ajudador, e é ele que nos ensina todas as coisas que ele ensinou aos discípulos. Quando a gente diz eu não sei, é porque você não abriu a boca ainda para falar Espírito Santo me ensina. Muitas vezes nós esquecemos que o Espírito Santo ele está esperando eu e você abrir a boca para dizer me ajuda, me ensina, me mostra como o Senhor quer que seja feito, como o Senhor quer que seja feito isso, feito aquilo. Ele vai te dizer como Ele quer que seja feito. E da maneira dele não dá erro. Não dá erro. Às vezes eu vou para a cidade de carro, e eu saio de casa e eu digo assim: Senhor, eu preciso de uma vaga na sombra, para estacionar o teu carro, porque eu não tenho nada, tudo é dele. E vou para a cidade. Estou descendo às vezes a Manuel Goulart, ou descendo a Washington Luiz, e de repente o Espírito Santo diz assim: vira aqui, vira ali. Viro, está lá aquela sombra enorme, todo mundo passando, ninguém para mim estacionar. Dependência de Deus. Mas a dependência tem que ser nas mínimas coisas, não é só nas grandes coisas. Às vezes nós podemos perder alguma coisa e a gente procura, fala que o diabo pôs a mão em cima, né? Alguns aí talvez até faz a história do São Longuinho, né? Se achar dá 3 pulinhos, 3 gritinhos, mas isso está repreendido em nome de Jesus. Crente não tem história com São Longuinho não. Às vezes, se você perder alguma coisa, eu vou te ensinar. A palavra de Deus diz que os anjos são espíritos ministradores que trabalham a nosso favor. Tudo que eu perco, quando eu perco em casa alguma coisa, eu falo: Senhor, aquele anjo que não falha, que o Senhor manda, e ele me mostra onde está o que eu perdi. É impressionante. Eu já passei 10 vezes naquele lugar, eu não vi o negócio. Vou lá, está lá.
E aí eu agradeço ao Senhor pela ordem que Ele deu ao anjo. Nós precisamos aprender a usar, a usufruir daquilo que a palavra de Deus diz que está à nossa disposição. A dependência de Deus, irmãos, nesses 6 anos, eu creio que essa igreja chegou até aqui por estar dependente de Deus. Eu me lembro antes do início dessa igreja. Algumas vezes eu estive com o pastor Roberto, com a pastora Elaine, orando na casa deles. Ali, um tempo muito bom de oração, né? Quando nós tínhamos tempo, né? Que hoje não tem mais tempo. E era algo, né? Sou empresário agora, né? Então não sobra tempo, né? E era um tempo assim muito bom, que Deus falou muitas coisas que hoje se tornaram realidade, né? Muitas coisas, né? Não conhecia nem o pastor Vinícius, nem a pastora Carol, mas lá atrás o Senhor já falou a respeito de uma porta que Ele tinha aberta, de tudo que Ele iria fazer. E se você está aqui, você não está aqui por acaso, você está aqui porque Ele escolheu você para estar aqui. Ele te pôs neste lugar. Se Ele te pôs aqui, frutifique, cresça, aqui. Irmãos, quando nós olhamos o vídeo que passou há 6 anos atrás, as coisas não eram fáceis. As coisas não eram fáceis. Mas a mesma fé de 6 anos atrás tem que ser a mesma fé que move cada um a continuar avante. A mesma fé. A mesma fé. Se nós lembrarmos de Josué, quando o Senhor fala com Josué, não foi num período de festa, não foi num momento de alegria. O Senhor fala para Josué: Josué, meu servo Moisés é morto. Disponha-se, porque agora é você que vai conduzir esse povo. Josué não reclamou, não murmurou. Josué tão e somente ouviu e obedeceu. A mesma fé que Josué tinha andando com Moisés foi a mesma fé que ele conservou para conduzir aquele povo. Há muralhas, há muralhas. Muitas vezes o desânimo chega. Mas em tudo Deus tem um propósito. Deus não permite nada sem um propósito. Cada sofrimento que você passa não é um problema. É a oportunidade que você tem de orar e de se aproximar mais de Deus. Cada adversidade que você passa não é para você desanimar. É para você mostrar que a sua fé está alicerçada em Cristo. Que a sua fé não é uma fé que está sobre um monte de areia lavada, não. Sua fé está alicerçada naquele que é a rocha. É para isso. Sem problema, a nossa fé não é provada. Quando tudo vai bem, é fácil dar glória a Deus. Quando tudo vai bem, é fácil chegar a abraçar todo mundo e dizer: irmã, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, que dia lindo, que noite linda. Mas quando entra um problema dentro da nossa casa, nós temos que chegar aqui com a mesma alegria, com a mesma disposição, para louvar, adorar e glorificar o Senhor. A mesma, porque Deus não muda. Ele continua sendo o mesmo, com problema ou sem problema. Ele é Deus, Ele é o Senhor e Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Há uma canção que chama-se Rompendo em Fé, e essa canção diz que quando a nossa fé é provada, o Senhor nos dá a chance de crescer um pouco mais. Crescer em fé, crescer em comunhão com Ele, em intimidade com Ele. Porque cada vez mais que você conhece a pessoa de Deus, mais você caminha seguro na sua fé. Se você conhece alguém que já teve uma experiência de cura, que o médico chegou e disse: você tem 2 meses de vida, e a pessoa teve uma experiência sobrenatural, um milagre de cura, ouve essa pessoa falando daquilo que Deus faz, a convicção, a certeza com que ela fala. Mas a fé dela foi provada, foi colocada à prova. Nós servimos um Deus, irmãos, que
Não existe para Ele nada que possa impedi-lo de agir, a menos que Ele contemple incredulidade nos nossos corações. A menos que Ele olhe para o meu coração e para o teu coração e enxergue mais incredulidade do que fé. Aí Ele não age. A palavra de Deus diz que aqueles que se aproximam do Senhor precisam crer nele. E crer não é apenas confiar. Crer é você agradecer por aquilo que você não vê e ainda não recebeu. Isso é crer. Crer é você ter a convicção de que aquilo que a palavra de Deus diz é para você, para sua casa e para sua família. E ponto final. Ah, mas a profeta fulana de tal, mas a irmã fulana de tal orou e falou. Irmãos, é Bíblia. Está aqui. O que a palavra de Deus diz e ponto final. Ponto final. Eu conheço muita gente que porque correu atrás de profeta arruinou a vida. Muita gente. Porque com certeza não eram profetas que estavam na direção de Deus. Quando Deus tem o propósito de falar com alguém, Ele fala. Ele te caça na multidão para falar com você. Ele te caça você andando lá no calçadão, viajando de ônibus para falar com você. Pode ter certeza disso. Às vezes você está andando do outro lado da avenida, alguém atravessa correndo e fala: "Oh, espera aí, irmão, Deus mandou te dar uma palavra." E o que Ele vai falar, o Espírito Santo vai testificar o seu coração. Porque quando Deus fala, Deus confirma no coração de quem ouve o que está sendo falado. E aquilo que Deus fala jamais contraria a palavra dEle. Jamais contraria aquilo que Ele declara na sua palavra. Quantos de nós nesses 6 anos, quantos que aqui congregam, nesses 6 anos, não tiveram que superar montanhas, vales, desertos? Quantas circunstâncias difíceis nesses 6 anos essa igreja não passou? Momentos talvez de lágrima, de perda. Mas quando nós olhamos para a soberania de Deus, Ele não deixou de estar no controle. Ele não deixou de ter a última palavra. É dEle. É dEle. Talvez você possa dizer assim: pastor, o que será de nós daqui para frente? Depende. A palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores por meio de Cristo. Você precisa crer nisso. Porque se cada vez que uma palavra contrária vier e você abrigá-la no teu coração, você está trabalhando contra a palavra de Deus. Aceitando o que não devia aceitar e rejeitando o que deveria aceitar. Porque a palavra de Deus, ela nos garante que nós somos mais que vencedores. O vencedor recebe o primeiro lugar. E o mais que vencedor, alguém sabe o que é que recebe, porque eu não sei. Se alguém souber, por favor, me diga. Que o mais que vencedor está acima do primeiro lugar. Então até hoje eu não achei uma palavra para que eu possa terminar esse pensamento. Mas o mais importante é que nós somos mais que vencedores. Nós falamos de montanhas e vales e algo que nós precisamos de maneira muito clara, irmãos, parar de olhar para trás. O milagre do primeiro ano foi para o primeiro ano. O milagre do segundo ano foi para o segundo ano. O milagre do terceiro, do quarto, do quinto. Olhe para os milagres do sexto. Olhe para o que Deus vai fazer nesse sexto ano. Não olhe para o gigante. Não. Olhe para aquilo que o Senhor quer fazer. E o Senhor quer fazer. Talvez você possa dizer assim: mas pastor, o senhor não sabe as dificuldades, as neuras, os traumas que eu tenho, tem coisa que eu não concordo, tem coisa que eu não aceito. Só se disponha para fazer e deixa o resto com Deus. Se disponha nas mãos de Deus e deixa o Senhor usar a sua vida como instrumento para louvor e para a glória dEle. Para louvor e para a glória dEle. Quando eu digo isso, eu quero dizer que toda honra, glória e louvor é devida só a Ele. Não importa quem fez, não importa quem pintou, não importa quem cantou, é Ele.
A razão é Ele, o propósito é Ele, o motivo é Ele. Inicia, transita e finaliza nele. E aquele obrigado que alguém chega e diz assim: obrigado, viu, pastor, porque o senhor orou, obrigado é dele, não é nosso não. Porque nós somos apenas instrumento nas mãos dele. Tudo é devolvido para ele, para que cada vez mais ele possa abundantemente usar as nossas vidas, manifestando a glória dele nas pessoas, para as pessoas que ele coloca à nossa frente. Para isso. Quando eu e você olhamos para Josué, nós vemos Josué determinado a avançar com aquele povo. Imagine se Josué fosse ficar preocupado com o passado. Passado é passado. Passado é terra improdutiva, como eu ouvi essa semana num culto lá na congregação. Passado é terra improdutiva. Saudosismo, esquece. Bom, foi no primeiro ano, que estava a irmã Bertana, a irmã Ciclana. Bom, era a época que tinha a irmã fulano, irmão fulano, que tocava, cantava no louvor. Não, irmão, bom é agora. Porque é o tempo chamado hoje que o Senhor está nos dando para viver na plenitude dele. Bom é hoje que o Senhor nos conservou em vida para estarmos aqui adorando e glorificando a Ele. Bom é hoje, porque nenhum de nós sabemos se vai ter amanhã. Nenhum de nós vamos sair daqui com a certeza, ou tendo a convicção de que amanhã, 7 horas, eu vou levantar para ir para o serviço. Vai, se Ele permitir. Vai, se estiver no propósito de Deus. Porque se não estiver, talvez terá um culto fúnebre. É o hoje, é o agora que o Senhor nos dá. É o presente que Ele nos dá para que a gente viva de maneira intensa, de maneira alegre, de maneira feliz. É o hoje, é o agora, é o presente. Salmo 118, verso 24. O Senhor diz que este é o dia que o Senhor fez, para que nós nos regozijemos e alegremos-nos nele. No dia que Deus criou e no Deus que criou o dia. E se regozijar no dia que Deus criou é ter prazer em viver esse dia. Então não murmure, não reclame do dia, não reclame daquilo que Deus fez, daquilo que Deus te deu como presente. Porque o melhor milagre que nós recebemos hoje foi o presente da vida. E quantos de nós talvez nem nos lembramos de dizer obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor me concede. Quantas pessoas talvez deitaram ontem e não se levantaram hoje? Não se levantaram. Mas o Senhor nos levantou. O Senhor nos deu o fôlego de vida. E nos abençoou para que a gente possa continuar avançando, sem olhar para trás, olhando para frente, buscando conquistar aquilo que Deus tem preparado. Porque Deus tem preparado. Deus tem preparado para mim e para você. Talvez você possa dizer: mas pastor, como é que eu tenho a convicção de que o que Deus está falando, o que Deus fala na sua palavra é para mim? Pela fé. Você precisa crer, confiar, descansar e caminhar. O resto é com Ele. O resto é com o Senhor. Irmão, se eu olhasse para trás nesses 7 anos que a congregação do Jardim Santa Mônica está completando nesse mês, a congregação nasceu de um grupo de oração de 5 pessoas. 5 pessoas que orou um dia antes de começar um grupo de célula. E naquela oração nós dizemos assim: Senhor, tudo aqui é teu e tudo aqui está na direção do Senhor. Cada vida que o Senhor vai trazer, cada vida que o Senhor vai acrescentar, cada milagre que o Senhor... Tudo, nós estamos na tua dependência, porque por nós não podemos nada. E daquelas 5 pessoas, a célula se transformou em 40, houve necessidade de alugar um salão, hoje já está beirando 90, e cada dia crescendo. E os problemas crescem junto. Cresce junto.
Se não fosse os problemas, eu diria está tudo mil maravilha. Mas tem bastante problema. Mas eu não resolvo nenhum deles, quem resolve é Ele, porque o dono da obra é Ele. E eu sempre digo, Senhor, o teu rebanho está dando problema. Senhor, é a tua ovelha. O que o Senhor vai fazer com ela? Que maneira o Senhor vai querer que exorta, que o Senhor repreende? É assim que eu pergunto para Deus. Porque nada é meu, tudo é dele. Tudo é dele. Cada um de nós somos propriedade exclusiva do Senhor. E valemos muito, muito, muito. Creia absolutamente, irmãos, que o que Deus fez na vida de Josué, o que Deus fez na vida de Davi enquanto garoto, Deus faz na minha vida e na sua vida. Basta você se dispor com fé. Basta você se dispor dizendo, eis-me aqui, Senhor. Essa igreja caminha para o 7º ano. Daqui 1 ano, esse salão pode estar tomado por cadeiras e mais cadeiras cheias de pessoas sentadas. Depende de cada um de vocês. Depende de cada um de vocês. Se a partir de hoje, você começar a orar e disser assim, Senhor, me dá almas. Senhor, faz de mim um ganhador de almas para o teu reino. Faz de mim, Senhor, um ganhador de almas para o teu reino. Pode orar e pode pedir que o Senhor faz. Faz. Eu tenho convicção que o ano que vem, talvez não vai ter lugar para ficar transitando com tanto espaço. Se você se dispor, Ele faz. Ele faz. E eu creio que nesta noite, o Senhor, Ele quer contemplar aqui no nosso meio onde estão os corações que estão dispostos. O salmista no Salmo 2, verso 8, ele faz a seguinte declaração. O Senhor dizendo, pede-me e eu te darei as nações por herança. Irmãos, eu não quero as nações não, eu quero só o bairro aqui em volta, Senhor. Eu quero ganhar só os funcionários ali do Mufato Max, os funcionários do Carrefour, os funcionários aqui do Walmart. Quero ganhar os funcionários do frigorífico. Não quero as nações não, eu quero ganhar aqui esse entorno. Tenha certeza que o Senhor te dá. O Senhor te dá. Porque o único motivo e propósito que nós existimos como igreja é para cumprir o propósito do Senhor. O Senhor não nos reuniu, não nos chamou para ser igreja dele, para enriquecer, para conquistar bens e propriedades, não. O Senhor nos chamou foi para gerarmos frutos, e frutos são almas rendidas a Cristo. Almas rendidas ao Senhor. Porque um dia nós estaremos diante do Senhor para prestar conta do que nós fizemos da nossa jornada aqui nessa terra. E eu imagino o Senhor nos chamando pelo nome. E o Senhor chamando Edivaldo. E o Edivaldo entra na presença do Senhor. E o Senhor diz assim, mostre-me tuas mãos. Quando ele abre as mãos, o Senhor diz, mas está vazia. Te dei 90 anos. E nesses 90 anos, nenhuma alma você ganhou. Não frutificou nenhum fruto. Somos chamados a frutificar, igreja. E temos que despertar em amor para isso. Porque essa é a única maneira que nós cumprimos o ID. É a única maneira pela qual nós vamos cumprir a obra que o Senhor nos confiou. Cada um de nós. Cada um de nós. Às vezes alguém pergunta assim, pastor, por que a gente não vê tantas coisas acontecendo como antigamente? Eu normalmente respondo com outra pergunta. Qual foi a última vez que você chorou por alguém? Mas você chorou por amor àquela alma que estava indo para o inferno. Porque à medida do quanto nós estamos cheios da presença de Deus, é o amor que nós temos pelos que estão perecendo. Essa é a medida do amor que deve estar no nosso coração. Quando eu olho os que estão perecendo, os que estão morrendo, se isso não te incomoda,
Se isso não causa nenhum incômodo no teu coração, eu te digo nessa noite, peça para que o Espírito Santo comece a te incomodar. Porque quando não existe esse incômodo, alguma coisa vai muito mal dentro do nosso coração. Muito mal. Muito mal. Porque amar é mandamento do Senhor. Ser igreja sem amar não alcança o céu. Não alcança a glória de Cristo. Não alcança. Temos que sair. Sair desse padrão e desse comodismo moderno que nós temos visto ultimamente, irmãos. E a responsabilidade ela é pessoal, é de cada um de nós. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer: o senhor sabe que eu não sabia? Todos os pastores que passaram lá na minha igreja, nunca nenhum pregou que tinha que ganhar alma. A gente ouvia só que tinha que dizimar, porque o senhor abençoava, porque a gente ia prosperar, e a gente ia enricar, ia comprar, mas de alma eu nunca ouvi. Então hoje você está ouvindo. Então a partir de hoje, você pode e você deve buscar por meio do Espírito Santo. Seja um ganhador de almas. Seja um ganhador de almas. Eu quero te convidar a se colocar em pé em nome de Jesus.